Em meio a tanta volatilidade dos mercados, o Bitcoin tem se segurado e performado melhor do que a média. Mas e aí, será que ele finalmente assumiu aquela tão sonhada posição de reserva de valor similar ao ouro? Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos. Pessoal, tudo que a gente vai olhar hoje aqui nessa comparação de correlações você pode acessar gratuitamente no Panorama Resulta Capital, tá bom? Muito bem. Então, para a gente entender se o Bitcoin realmente assumiu esse novo padrão ouro de reserva de valor, a gente precisa fazer algumas comparações e correlações em relação ao Bitcoin, ao ouro, ao S&P e a outros ativos de risco. Então tem várias formas de fazer isso. Eu vou hoje explorar um pouquinho sobre a correlação e a indexação de ativos, mas a forma mais simples, talvez algumas pessoas fazem isso, né? É você simplesmente colocar o gráfico dos três, um em cima do outro, e ficar comparando, né? Aonde eles fazem topo junto, onde eles fazem fundo junto. Só que isso aqui a gente tem que ter uma clareza muito grande que a gente vai analisar muito mais a consequência. Não necessariamente você consegue identificar as causas olhando dessa forma, mas já vai dar para ter uma certa noção do que está acontecendo e se agora efetivamente já existe essa nova lei, né? Que o Bitcoin será, né? Que ele é realmente uma reserva de valor? Bom, já comenta para mim aí sua opinião. E se você tem Bitcoin em algum ETF ou talvez até numa cold wallet, ou se então se você prefere simplesmente investir na poupança. Então esse vídeo aqui eu dividi em três partes. Primeiro vamos analisar o Bitcoin em relação ao S&P. Vocês já vão entender por que é preciso fazer isso. Depois o S&P em relação ao ouro e depois o ouro em relação ao Bitcoin, tá? Qual que é a questão? O S&P são as 500 maiores empresas aí dos Estados Unidos, mas ele tem uma correlação e uma representatividade muito grande no mercado de empresas, no mercado de risco, né, de ações global, tá? Então se for pegar, por exemplo, o VT, né, você pega lá a diversificação ampla e neutra, o S&P ali é praticamente 60%, números arredondados, tá certo? Então a gente olha o S&P porque a gente está, de certa forma, analisando ativos de risco a um nível global e dolarizado, tá? E por que que é importante fazer essa análise, sendo que, Antônio, uma coisa não tem nada a ver com a outra? Porque, historicamente falando, o Bitcoin ele tem uma correlação muito grande com o S&P. E aqui começam os grandes questionamentos desse vídeo e talvez as teses que corroborem contra essa ideia de o Bitcoin realmente ser um ativo aí de reserva de valor, como o ouro é, por exemplo, né? Então o que que você pode fazer aqui? É colocar três gráficos na tela, então eu coloquei o Bitcoin dólar com candles, o SPY, né? Ou seja, o ETF do S&P aqui com rosinha, e esse azul aqui, mais roxo, ele é o Bitcoin dividido pelo SPY, tá? Então é aquela indexação de ativos que a gente está comparando um em relação ao outro, tá certo? E embaixo eu coloquei aqui o coeficiente de correlação, tá? Só colocar aqui nos indicadores, né? Olha só, Correlation Coefficient, você consegue daí fazer umas configuraçõezinhas para fazer uma análise aqui de longo prazo, tá? Então a gente está comparando o Bitcoin em relação ao S&P 500, tá certo? Por que é importante fazer isso? A gente justamente ver se tem relação ou não, no caso eu já sabia, porque eu já tinha visto esse gráfico antes, né? Mas entre dois ativos, tá? Então, no caso, a gente tem aqui o coeficiente de correlação, ele sempre vai oscilar de -1 até 1. Quando ele está em -1, significa que aquele período que você está analisando, ele tem uma correlação negativa que a gente fala. O que é uma correlação negativa? É que quando um deles, aqui por exemplo, né? Quando um deles está subindo, o outro está caindo. Quando um deles está caindo, o outro está subindo e assim por diante. Ah, Anthony, não consigo ver que está difícil. Você vem aqui, ó, clica no gráfico aqui que você quer deixar melhor, coloca aqui, ó, Pin to Scale, New Right Scale, pronto. Então aqui a gente consegue visualizar um pouquinho melhor. Eu vou ocultar a divisão que é meio confuso para agora. Então, a gente consegue ver então o Bitcoin, que são os candles, e o S&P, que é a linha rosa, né, o SPY. Então a gente percebe que, olha só, nesse momento da história, naquele período, né, só para você entender como é que funciona o coeficiente de correlação, tá? Que ele está em todas as análises. Então o Bitcoin estava numa queda e o S&P estava numa alta. Notem, então, eles estão em direções opostas. Por isso que o coeficiente de correlação, ele foi aqui, ó, para perto de -1. Não é exatamente -1, mas é perto, tá? Isso aqui não é ciência de foguetes, tá bom, pessoal? É uma aproximação, você tem que ter noção disso, tá? De forma que, em determinados períodos, um pouco mais para frente já, né? Olha só, ambos direcionaram aqui, né? Por diversas razões, a gente não vai analisar a causa, a gente está só analisando consequência, né? Sintoma. Ambos subiram juntos, e aí o coeficiente de correlação ficou aqui, ó, muito próximo de 1. Então, agora que você já entende sobre o coeficiente de correlação, a gente consegue, né, novamente, tirar um pouco do zoom, né? Olhar longo prazo, estou fazendo uma análise num gráfico semanal, ok? A gente percebe aqui que majoritariamente, quase que sempre, muito frequentemente, nós temos aqui, ó, o coeficiente de correlação entre o S&P e o Bitcoin muito próximo de 1, positivo. Isso quer dizer o quê?
que eles são ativos, historicamente falando, correlacionados. Ou seja, quando um vai numa direção, o outro vai naquela direção também. Ah, Anthony, quem que puxa quem? Cara, se quiser entrar nesse mérito, a gente vai ter que fazer um curso, entendeu? É muito mais complexo, não dá pra fazer num vídeo do YouTube, tá? Mas basicamente o S&P puxa o Bitcoin, mas na realidade o que puxa o S&P são as taxas de juros e uma outra questão toda. Mas esse não é o ponto do vídeo, tá? Porém, em alguns momentos, ainda assim, eles têm momentos que eles se descorrelacionam, ok? Então a gente viu aqui no passado, né, lá em 2015, nós vimos também aqui em 2019, aqui, né, ok? E em alguns pontos eles têm correlação próxima de zero, né, do tipo dar um respiro. O que que é a correlação zero? Cara, às vezes ele está subindo, às vezes está caindo, às vezes estão juntos, às vezes estão separados, não tem correlação. Ok, então primeira questão aqui do vídeo é, o S&P e o Bitcoin são correlacionados historicamente falando. Ou seja, o Bitcoin, historicamente falando, tem um perfil de ativo de risco e não necessariamente um ativo de reserva de valor. E é importante falar isso porque eu gosto do Bitcoin, acho que foi o meu primeiro ativo que eu tive contato no mercado financeiro, mas eu não sou emocionado nem apaixonado por ele a ponto de acreditar em coisas só porque eu gosto dele. Então você tem que tomar muito cuidado com isso quando você gosta de um ativo para não ter um viés e não ficar cego em relação a essas análises. E eu não sei se você gosta de Bitcoin, mas se está gostando desse vídeo, vai deixar o like e se inscrever aqui no canal, que é importantíssimo para mim e para o YouTube. Se a gente fizer a mesma análise em relação ao S&P e ao ouro, a gente já vai ter um cenário totalmente diferente. Então o que eu fiz aqui? Eu coloquei o ouro como sendo gráfico de candles, o S&P 500 de novo sendo essa linha mais rosa, vermelha. Eu tenho um pequeno grau de daltonismo, tá? Então parte das cores aqui é um pouco mais difícil mesmo. E aí por último eu indexei os dois ativos. Mas novamente gráficos semanais, utilizando aqui o coeficiente de correlação aqui com 50 períodos, que é como se fosse uma correlação anual, tá? Cara, eu tô aproximando vários conceitos, senão esses vídeos ficam intermináveis e ninguém assiste até o final. E aqui a gente já tem um comportamento bem diferente, né? Lembra, olha só, aqui em cima. Então, olha só como é que era o coeficiente de correlação entre o Bitcoin e o S&P, bem próximo de 1. E agora, o ouro e o S&P já é uma coisa totalmente diferente. Então, olha só como em alguns momentos eles são correlacionados, ok, mas não é tão consistente quanto o Bitcoin. Ele tem aqui, ó, respiros mais frequentes para próximo de zero. Ou então, em várias ocasiões, ele fica próximo aqui, ó, de -1, ou seja, aquela correlação inversa. Ah, Anthony, mas será que não era nesse momento que estava tendo uma crise? Será que não era nesse momento que o DXY estava desvalorizando? Será que não era nesse momento que as taxas de juros... Pessoal, nós não estamos explorando as causas, a gente só está olhando o sintoma, ok? Mas, sintomaticamente, a gente consegue perceber que em vários momentos eles têm sim aqui, né, uma correlação positiva, ok, mas em outros momentos, opa, eles têm a correlação negativa também. Inclusive, eles têm uma relação muito menos parecida do que o Bitcoin e o S&P. Tá? E por que que isso aqui é importante para a gente analisar também? Porque aqui a gente está fazendo justamente essa noção, a gente está tendo essa abordagem para justamente entender como um ativo de risco, que é o SP500, é ou não é correlacionado com o ouro, que é a reserva de valor, que a gente conhece, certo? Então a gente já percebe aqui uma certa correlação inversa ou então descorrelação em diversos momentos. Porque, de novo, né, por que isso é importante a gente saber? Para de fato entender que várias vezes que o S&P, por exemplo, né, pode estar caindo, o ouro pode estar subindo, justamente para preservar o valor. Ou então, até mesmo quando o S&P está subindo, o ouro pode estar subindo junto. Por quê? Porque às vezes o S&P está inflado ou inflacionado, que a gente fala, né? E o ouro também está preservando o valor. De novo, se a gente entrar no mérito de o que é cada coisa a cada momento, é muito mais complexo, mas assim, de comportamento histórico, a gente percebe que não é totalmente correlacionado. Ou seja, se a gente for analisar o Bitcoin com o ouro, a gente precisa ver, teoricamente, né, uma correlação entre os dois, para eles serem de fato ativos de reserva de valor. Eles deveriam se comportar parecido. Até, por exemplo, o ouro e a prata, né, o ouro e talvez até outros metais, não é perfeito, mas tem uma correlação. E obviamente lembra sempre que não é porque você gosta de ouro, de Bitcoin, de S&P que você precisa ou deva ter ele na sua carteira. Pode ser que sim, pode ser que não. No final das contas, a sua obrigação como investidor é ter uma ampla exposição a diversas classes de ativos, de forma inteligente, com o menor imposto possível e, claro, estando diversificado. Isso vai fazer muito mais diferença do que efetivamente tentar prever o mercado ou acertar se existe correlação ou não com esses ativos todos. Se você quiser conhecer um pouco mais das carteiras que eu ofereço para os clientes recomendadas, com base em ETFs, de forma globalizada, todos comprados pela B3, tem um link ali na descrição com mais informações.
Muito bem, e aí a gente chega então aqui na questão do Bitcoin e do ouro. Então deixei aqui o ouro em amarelinho, né, pra gente entender que ele é o tal dourado, né, beleza? E o Bitcoin aqui são os candles, tá? Mesma coisa, né, coloquei aqui gráfico semanal e o coeficiente de correlação em 50 períodos. Então, novamente, pessoal, existem muitos momentos que eles são aqui correlacionados tanto de forma positiva, ok, então beleza, a gente gostaria muito de ver isso, mas também aqui de forma negativa em diversas ocasiões, tá certo? E em muitos momentos a gente tem ele cruzando aqui a linha do zero, ou então indo ali, voltando, fazendo esse comportamento que significa que ele não tem correlação naqueles momentos, tá certo? Então o que, que a gente entende aqui? Que assim como o S&P 500, né, que é o gráfico aqui de cima, existem muitos momentos que o Bitcoin e o ouro são correlacionados, ok? Mas existem muitos que eles não são correlacionados. E o que, que muitas pessoas têm questionado, e é justo o questionamento, é que aqui nesse momento mais recente, quando a gente pega aqui o gráfico aqui de um dia, né? Bem recentemente, com todas essas quedas maiores, tá? Agora a gente está olhando os três gráficos juntos, né? O ouro em amarelo, o Bitcoin são os candles e o SPY aqui vermelhinho, ou seja, o S&P aqui embaixo, né? A gente percebe que eles perderam, digamos assim, esse comportamento que era tão junto assim, ok? E aí muitas pessoas perguntam, poxa, então agora quer dizer que o Bitcoin realmente virou reserva de valor? Quer dizer que se o S&P cair, ele vai subir, ele vai segurar? E na realidade, na minha opinião, na minha visão, não. Ainda não dá para dizer isso. Vocês entendem como quando eu fiz as análises, eu olhei um gráfico semanal de longuíssimo prazo? Por quê? Porque o longuíssimo prazo, a gente olha anos para trás, é muito mais relevante do que essa queda de 2 semanas. Nós estamos vivendo um momento, agora especificamente, né, abril de 2025, nós temos, por exemplo, o dólar caindo, às vezes o juros está caindo junto, às vezes o juros está subindo, às vezes a bolsa está caindo, às vezes ela está subindo. Então nós estamos num momento que as variáveis elas estão muito complexas e tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí eu pergunto para você, será que esse mês, né, será que essa situação, quando a gente olhar lá na frente, né, lá no futuro, a gente só vai olhar para trás, será que isso aqui não era um daqueles momentos que era de descorrelação, aqui no coeficiente de correlação, né? Que ele estaria talvez próximo de zero? Olha só. Claro que eu estou olhando o diário, estava no semanal, mas o meu ponto é esse, tá? Então, por mais que eu queira que o Bitcoin se transforme no ativo de reserva de valor, de certa forma eu desejo isso como pessoa física, né? Agora, como investidor, eu ainda não tenho elementos para afirmar categoricamente que sim, agora o Bitcoin é reserva de valor e ele vai ser correlacionado com ouro. Eu ainda não estou confiante disso. Posso estar errado, tudo bem, mas ainda não. Para mim, ele está passando agora por mais um momento de muita volatilidade. Eu acredito na valorização, eu acredito na tecnologia, eu gosto desse ativo. Lógico que você tem que cuidar com a volatilidade, tem que ver o seu perfil de risco, isso é importantíssimo. Mas, para mim, ele ainda vai se comportar mais como um ativo de risco, de renda variável, no sentido parecido com as ações, mesmo que não tenha dividendos, mesmo que não tenha fluxo de caixa, tá? Não importa essa teoria, importa como o mercado encara ele. Essas teorias elas são legais no papel, mas se o mercado encara diferente, não importa, o mercado passa por cima e não importa. E para mim, pelo menos, eu tenho que assumir que a tese dele ainda é essa, que no passado foi a mais relevante e ainda é, pelo menos o que eu vejo aqui, que o mercado está encarando, ok? Então, naturalmente, em momentos específicos, a gente pode ter descorrelação, pode ter uma visão diferente, como a gente está vendo agora, né? Se a gente exclui aqui, por exemplo, o ouro por um instantinho, é o que muita gente afirma, e eu entendo essas análises, ok? Quando você só coloca um gráfico em cima do outro, pensando aqui no curtíssimo prazo, a gente percebe, né? Pô, o S&P, o SPY, né? Ele ainda, onde ele está agora, ele não rompeu esse topinho anterior que ele tinha, né? Já o Bitcoin não. O Bitcoin, então, ele até vinha caindo aqui um pouquinho, de certa forma, junto com o S&P, né? Pode ver, né? Fundos juntos, topos juntos, fundos juntos, mas o Bitcoin aqui, ele descolou. Ele teve um momento de descolamento. Ele avançou muito mais aqui do topo anterior do que o S&P atualmente, tá? Só que assim, esses descolamentos acontecem em diversos casos, diversas situações no mercado financeiro, ok? Só estou tentando aqui dar um disclaimer que isso aqui pode acontecer várias vezes e não é só isso, pelo menos para mim, que me diz que a gente finalmente entrou no padrão ouro com o Bitcoin, tá? Quero estar errado, sinceramente falando, eu quero estar errado, mas eu não tenho ainda elementos suficientes para afirmar isso. Portanto, para mim, ele ainda é um ativo muito interessante, um ativo volátil pra caramba, tem que tomar cuidado, mas para mim ele ainda está muito mais atrelado ali a uma renda variável e a uma questão efetivamente, né, principalmente olhando para a volatilidade, parecido com o S&P do que efetivamente parecido com o ouro, tá bom? E vamos acompanhando ao longo dos meses essa questão toda. E tem mais um fator que não é gráfico, tá bom? Agora não é tão
quantitativa, é mais qualitativo, tá? O Bitcoin ele já evoluiu muito na questão agora, na visão das pessoas, né, na mentalidade das pessoas, inclusive dos governos, mas ainda não tá tão maduro assim. Não é maduro da Venezuela, né, cuidado. Então o que que acontece? A gente tem agora empresas começando a fazer reserva estratégica de Bitcoin. Ok, mas ainda são poucas, entende? A gente teve a liberação dos ETFs recentemente, lá nos Estados Unidos, entrou um fluxo muito grande de dinheiro. Agora a BlackRock consegue alocar globalmente um monte de gente de forma passiva aí em Bitcoin também. Ótimo, interessante. Sinais aí de evolução e maturidade desse mercado. Beleza? Nós temos agora governos interessados em fazer reserva estratégica de Bitcoin. Por que, Anthony? Cara, talvez porque eles não acreditem no dólar, talvez se o dólar quebrar, se o dólar, né, realmente der um problema, eles não querem, por exemplo, que a China tome a frente. Então, se eles têm Bitcoin, às vezes eles têm um controle de uma nova moeda global. É difícil falar, é muita coisa em jogo, tá? Mas tem países, por exemplo, que não podem ainda comprar Bitcoin, fazer reserva estratégica, porque a legislação ainda não virou, ainda tem toda aquela questão, né? Enfim, é uma longa jornada, né? Mas você tem, por exemplo, o Banco Central da Suíça comprando ações da MicroStrategy porque eles não podem comprar Bitcoin. Então, de certa forma, tá querendo se expor. Tá? Então, para mim, isso aqui tudo ainda é muito novo. No caso, para mim, não, né? O momento que a gente está vivendo é muito novo. E nós podemos, talvez, estar no início de uma mudança de mentalidade global efetiva, não mais apenas revolucionários da internet, que pode realmente mudar ali a forma como o mundo encara, né? Talvez realmente se tornar reserva de valor. Mas se a gente está bem no início, a gente não consegue perceber ainda. Ainda, para mim, a gente só vai conseguir ver isso meses ou talvez anos para frente. E se você quiser conhecer um pouco mais de formas de se expor a Bitcoin, por exemplo, com ETFs, eu te recomendo nesse vídeo aqui. Muito obrigado pela sua inscrição e seu like. Lembre-se que investir certo resulta capital.